Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu que, em outro sábado, entrou Jesus na sinagoga e ensinava. Estava ali um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus o estavam observando para ver se curava ao sábado, a fim de terem de que o acusar. Mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e põe-te em pé no meio. Ele, levantando-se, pôs-se de pé. E Jesus disse-lhes: Pergunto-vos, é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Depois, correndo a todos com o olhar, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele estendeu-a e a sua mão tornou-se sã. Eles encheram-se de furor e falavam uns com os outros para ver que fariam contra Jesus. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 6, de 6 a 11, São Cirilo. Ensinava verdadeiramente coisas superiores à inteligência humana e abria aos que o ouviam o caminho que conduz à vida eterna. Depois de ter explicado sua doutrina, mostrava de repente o seu poder divino. E segue: estava ali um homem que tinha a mão direita seca. Este é o costume do adversário. Alimenta em si a doença da dor com os elogios dos outros. Mas o Senhor conhece todas as coisas e penetra nos segredos do coração. Segue: mas ele conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão seca: Levanta-te e põe-te em pé no meio. Ele, levantando-se, pôs-se de pé. Sem dúvida, com o fim de fazer o cruel fariseu ter compaixão e que a própria compaixão aplacasse as chamas da ira. A questão é oportuníssima, porque se é lícito fazer o bem no sábado, e se ninguém pode impedir que os que sofrem alcancem a misericórdia do Senhor, nesse caso não tem cabimento a calúnia levantada contra Cristo. Se, porém, é ilícito fazer obras boas no sábado, a lei proíbe trabalhar pela salvação das almas, então se convertiam em acusadores da lei. Se queremos discutir a instituição do sábado, observaremos que foi estabelecido para fazer obras piedosas. Foi ordenado que no sábado não se trabalhasse, com o fim de que descansassem, como é dito no Deuteronômio 5,14. Teu escravo, tua escrava, teu boi e todo animal que te pertença. Portanto, o que se compadece do boi e dos demais animais, como não se compadecerá do homem acometido por uma grave doença? Ó fariseu, tu o vês fazer obras divinas e curar os doentes em virtude de um poder superior, mas tramas sua morte por causa da inveja. Comentário: Lucas 6, de 6 a 11, São Beda. Era principalmente aos sábados que curava e ensinava, não somente para anunciar o mistério do sábado espiritual, mas também porque aos sábados o povo se reunia em maior número. Como havia justificado a violação do sábado, da qual seus discípulos eram acusados, por meio daquele exemplo indisputável, passaram a observá-lo, a fim de caluniar o mestre. Por isso segue: os escribas e os fariseus o estavam observando para ver se curava ao sábado, a fim de acusá-lo, se não curasse, de crueldade ou incapacidade, e se curasse, considerá-lo infrator da lei. Por isso é dito, a fim de terem de que o acusar. O Senhor, compreendendo a calúnia que preparavam, repreende aqueles que não interpretam bem os mandamentos da lei, acreditando que nos sábados não podiam ser feitas obras boas, enquanto a lei unicamente manda abster-se dos trabalhos serviços no sábado, isto é, das más ações. Por isso Cristo disse-lhes:
Pergunto-vos: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? O homem representa o gênero humano, seco porque não produzia obras boas, desde que, representado pelo seu primeiro pai, estendeu a mão para colher a maçã, cuja má ação emendou o inocente Filho de Deus, estendendo suas mãos na cruz. A mão da humanidade na sinagoga estava seca, porque onde se encontra a maior cópia de conhecimentos, ali se comete a maior culpa, o que viola o mandamento.